Bom dia, meu nome é Mário Jorge, eu represento My Big Toe aqui no Brasil, minha grande teoria de tudo de Thomas Campbell, como você já sabe, e sempre tentando trazer aqui alguma ideia que contribua para o seu entendimento da realidade, da sua vida, de como você se encaixa nisso tudo e o que estamos fazendo aqui, né? E que isso possa te tornar de alguma forma mais fácil fazer tudo isso. E eu queria comentar com vocês hoje a respeito de uma frase que eu li do Gary Douglas, que é um americano, um dos fundadores do Access Consciousness, dos criadores, e tem tudo a ver com temas My Big Toe e com temas de física quântica também, que a gente pretende fazer aí esta semana que vem, esse intensivo de lives com a May Andrade sobre física quântica, sobre pontos específicos da física quântica, tentando traduzir isso de uma forma que facilite a compreensão para quem for interessado, né? Que às vezes isso é falado de uma forma tão mística que a coisa nem parece física, né? Às vezes parece algo místico mesmo, né? Então vai ser interessante vocês acompanharem no canal da May, temporariamente humana, se puderem, ok? Então, voltando aqui ao track, né, eu estava lendo essa frase do Gary Douglas, estava dizendo lá da seguinte forma, traduzido direto, literal do original em inglês. A atualização é o momento em que se passa da energia criativa para a realidade, ok? Ponto. Essa é a frase dele. E aí me veio à cabeça que essa atualização, ela não era a melhor palavra, né, talvez para fazer a tradução, porque tem outro significado em inglês, tá? Como a gente vai ver, daqui a um pouco eu comento, para não complicar a explicação. Então, o melhor termo que estaria aí seria, por exemplo, realização. Realização é o momento em que se passa da energia criativa para a realidade. É onde a coisa realmente ocorre, realização. Tá? Outro termo muito utilizado historicamente para descrever, né, a criação física de alguma coisa, aparentemente física, sempre lembrando, né, pelos conceitos de My Big Toe, materialização. Materialização também cairia aí, né? Se você pegar para uma forma mais antiga de explicar essas coisas, você chamaria isso de materialização. Então, materialização seria o momento em que se passa da energia criativa para a realidade. Também você vê que caberia perfeitamente aí. O termo que eu prefiro, né, que é da minha preferência, é uma questão aí de utilização da linguagem atual da informática, da informação, da física digital, tá? Seria a renderização. Tá? E o que é renderização no mundo da informação? Renderização é quando você pega o computador, tem aqueles zeros e uns, tem um programa trabalhando com aquela informação e transforma aqueles zeros e um em uma fotografia na tela plana do computador, ou transforma aquilo em um filme, um vídeo. Né? Então os zeros e uns podem virar algo estático na tela ou algo com movimento, que na verdade não é movimento, é uma sequência de telas estáticas que são repostas, né, com base na atualização do programa. É daí que vem a palavra atualização, ok? E por isso que eu também postulo aí que renderização que talvez caberia melhor, ok? Renderização é você transformar os dados matemáticos em dados de imagem na tela, ok? Do computador. E é o que acontece na nossa realidade holográfica 3D também, né? Existe informação, né, sobre tudo que a gente pensa que vê, ou que ouve, ou que seja, né, por exemplo, e o grande sistema, o Larger Consciousness System, renderiza holograficamente para você o que você vê da mesma forma que um computador renderiza numa tela plana, ok? Então, renderização, então veja, deste conceito, se eu substituir ali vai ficar, renderização é o momento em que se passa da energia criativa para a realidade, para a aparente realidade, ok? Então, fecha perfeitamente também. E finalmente, deixei para o final, porque tem a ver com o que a gente está falando, com a semana da física quântica, o famoso colapso de onda, ok? O colapso de onda é da seguinte forma que ocorre, né? Se você olhar para a física quântica, a gente tem um experimento da dupla fenda, onde tem duas fendas muito finas, por onde são atiradas partículas que ora passam por uma, ora passam por outra, e tem uma tela lá no final que vai registrando o local onde supostamente elas bateriam. Se fossem partículas, formariam atrás de duas fendas retas, duas marcas retas,
onde as partículas vão caminhando em linha reta e poderiam ter atingido lá no fundo. Só que, infelizmente, para a tristeza dos físicos, as partículas não se comportam materialmente, elas se comportam como se fosse uma onda, né, de um líquido passando por aquelas fendas e, na verdade, formam um padrão de interferência que são manchas mais fortes e mais fracas e se espalham na tela inteira, não ficam só atrás dos furos onde deveriam estar, né? Elas não se comportam bem e deixa eles muito irritados e muito loucos, né? Porque vai contra tudo que a física materialista imagina ser, ok? Então, por que isso acontece? Aí eles vêm com uma explicação melhor que eles conseguem para por que isso está ocorrendo. Então, eles dizem que, na verdade, as partículas, elas não são partículas, elas são uma onda de probabilidade de onde a suposta partícula poderia estar, a velocidade, a direção, o giro que ela poderia ter. Então, como isso é uma onda de partículas, ela passa pelos furos e entra em interferência com ela mesma e gera esse padrão de interferência no fundo. Se ninguém estiver olhando, estiver apenas olhando o registro da tela lá no final da experiência. Agora, alguém teve aquela brilhante ideia de botar detectores das partículas em cada uma das fendas para saber, porque, se são partículas, estão passando por onde? Como é que elas interferem? Que raio é isso? Puseram o detetor lá. E aí, observando o resultado do detetor, imediatamente a realidade mudou e as partículas, o que supostamente eram partículas, mas se comportava como onda, passou a se comportar como partícula e bate lá no fundo em duas linhas retas. Então, tem dois comportamentos. Se você olha, ele se comporta de um jeito, se não olha, se comporta do outro. Então, isso faz o que eles chamam de colapso da onda. Tinha aquela onda, aquela nuvem de probabilidade, supostamente, de possíveis partículas. Quando bate lá passa pelos furinhos, né, pelas fendas, são identificados e medidos, aí a função de onda colapsa. Colapsa de um lado ou colapsa do outro e vai pintar um ponto lá atrás, diretamente formando retas, a marca na mesma direção dos furos lá na tela final do experimento. Então isso é o colapso da função de onda. Então o que ele está dizendo? Que o que vinha como uma nuvem de probabilidades, de onda de probabilidade, né? Ele vinha vindo como uma onda e aí como mediu, observou, pum, virou uma partícula, passou a se comportar como partícula, materializou, né? Renderizou, né? Então é por isso que se usa o colapso de onda, para falar de materialização, tá? Novamente, ampliando um pouco mais, nada disso é novo, já em 400 a 200 AC, antes de Cristo, os filósofos discutiam isso e o Platão tinha aquela história do mundo das ideias, né? Era o idealismo. Tudo são ideias perfeitas e com potencial de se tornar realidade, e quando vem para cá, a gente, por mais que tente se esforce fazer, por exemplo, um círculo, né? Um círculo perfeito no mundo das ideias, aquele se transforma no melhor círculo que pudermos desenhar ou fabricar, mas nunca vai ser tão perfeito como lá. Agora, ele sai do mundo das ideias e se materializa aqui de alguma forma no mundo aparentemente sólido. Então, esses conceitos já são discutidos desde lá atrás, antes de Cristo, 200, 400 anos antes de Cristo, né? Então, estamos tudo falando da mesma coisa, que é tornar algo que é uma ideia, um pensamento, uma intenção, em algo material aqui. Então, por isso que é muito usado também o colapso de onda, porque parece moderno, é moderno, né? Apesar de que física quântica já tem 120 anos a essa altura, né? Ou por aí, mas é algo que parece moderno. Então, assim, mas a minha preferida ainda é renderização, porque se parece mais com o que realmente está acontecendo, ok? Então a gente vai ter mais detalhes disso aí na semana que vem no canal Temporariamente Humano, da Meia Andrade. Eu só resolvi compartilhar e conversar um pouco sobre isso por conta dessa afirmação do Gary Douglas, informando que existem outras palavras melhores que atualização, ok? Mas é isso aí. Um forte abraço a todos, espero que tenha sido útil.